E aí, galerinha, tudo bom? Finalmente nós vamos começar o capítulo 3 da nossa unidade 1, que é os conquistadores portugueses. Muito bem, quando a gente fala de conquistadores portugueses, logo a gente lembra de quê? Grandes navegações. Muito bem, vamos relembrar um pouquinho. Espanha e Portugal começaram as grandes navegações pelo Oceano Atlântico porque eles buscavam uma nova rota para as Índias, certo? Por quê? Porque lá nas Índias tinham muitas especiarias, pedras preciosas, artigos de luxo, mas as especiarias era o que mais chamava a atenção deles. Por quê? Porque as especiarias eram temperos, ervas aromáticas que serviam para várias coisas, como fazer perfume, temperar comida, fazer remédio, e elas custavam muito caro. Por quê? Porque na Europa eles não produziam isso. Então, os portugueses e os espanhóis começaram a navegar no Oceano Atlântico para descobrir novas rotas para chegar até esse local. De repente, em uma das navegações da Espanha, Cristóvão Colombo descobre nada mais nada menos que a América. Muito bem. E a Espanha descobriu a América, mas Portugal também queria um pouquinho de terra na América. Então, ele conseguiu um pedacinho de terra que hoje é o Brasil, e naquela época era só a costa litorânea do Brasil, que ia do Nordeste até um pedacinho ali do Paraná, Santa Catarina. Muito bem. Em 1500, o rei de Portugal manda para a América um dos seus navegadores, Pedro Álvares Cabral. Nossa, professora, mas os portugueses não descobriram o Brasil por acaso? Bom, isso é o que a gente geralmente conta. Por quê? Porque dizem que ele meio que se afastou da costa da África, veio uma tempestade terrível e jogou ele mais para cá, para o lado do Brasil. Mas estudos comprovam que, na verdade, o rei de Portugal, estudos esses comprovados por uma carta, o rei de Portugal mandou Pedro Álvares Cabral vir para o Brasil para conhecer as terras da qual Portugal tinha posse na América. E junto da esquadra de Portugal veio um rapaz, um homem, um moço, que era o escrivão dessas caravelas da época do Pedro Álvares Cabral, chamado Pero Vaz de Caminha. E quando chegou aqui no Brasil, ele escreveu uma carta para o rei, dizendo que essa terra a qual eles chegaram era muito formosa, muito bela, e que aqui tinha pássaros e animais coloridos nunca vistos, e tinha um povo de pele morena, bronzeado, que não tinha vergonha de andar pelado, e que eles não tinham achado em todo o período que ficaram aqui nem ouro, nem prata. E se tivesse, eles também não viram. Porém, a terra era muito boa. Então, esse Pero Vaz de Caminha fala para o rei de Portugal que, olha, rei, ouro e prata a gente não encontrou. Mas, se quiser vir aqui plantar, pode vir que dá. E tem muita coisa pra gente tirar daqui também. A gente pode retirar daqui é um pau de madeira vermelha que dá para fazer móveis, extrair tintas, muito parecido com o que a gente encontra na Índia. Eles deram um nome para essa madeira de pau-brasil. Na verdade, era uma árvore. Muitas árvores que faziam parte da Mata Atlântica. E esse foi uma das coisas que os portugueses mais retiraram do Brasil. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho e imaginar como será que foi a reação dos indígenas ao ver aqueles barcos chegando no litoral, descendo aqueles homens cheios de roupa, chapéu, espada, arma, armadura. Imagina a reação deles. Pois é, em abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega com a sua esquadra até o Brasil e tem contato com os primeiros povos nativos, os povos tupiniquins, certo? Ele vai chegar na Bahia, em Porto Seguro, em abril de 1500. Vai ter contato com esses povos. A princípio, o contato entre portugueses e indígenas vai ser pacífico, meio curioso, porque os nativos estavam, nossa, quem será esse? Quem serão esses? E os portugueses também, caramba, onde a gente veio parar? Então, eles vão manter aí, nos primeiros contatos, uma relação de amizade. Os indígenas vão mostrar a terra para os portugueses, vão ensinar esses portugueses que vão ficar aqui durante uns 15 dias, Pedro Álvares Cabral fica no Brasil, vai ensinar os costumes, vão ensinar como é a aldeia, o rio, a pesca, a caça. Por quê?
Porque os indígenas acharam tudo muito curioso. Por exemplo, os portugueses chegaram com armas de ferro, por exemplo, o machado, a espada, que eles não tinham conhecimento porque eles ainda não mexiam com ferro. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai perceber vai ser essas diferenças entre os portugueses e os nativos. Mais do que a língua, porque eles também não falavam a mesma língua, né? Eles conversavam por gestos. Mais do que isso, vai ser um choque cultural. Pensa você viver, crescer num lugar onde todo mundo anda sem roupa. Aí, de repente, chega um cara cheio de roupa. Meu Deus! Como assim? Ou então você viver e crescer numa sociedade onde todo mundo anda muito bem vestido e de repente você chega num lugar onde ninguém usa roupa. Foi um choque muito grande. Para os portugueses, os indígenas não passavam... são criaturas primitivas, eles não entendem de nada. Enquanto os indígenas olhavam para os portugueses e falavam, nossa, por que eles querem arrecadar tantas coisas? O que eles vão fazer com isso? Sabe por quê? Os indígenas não tinham dinheiro. Eles não tinham comércio. Eles não faziam parte desse mundo que a Europa fazia. Os indígenas, eles trabalhavam, eles colhiam e eles caçavam o necessário para sobreviver. Então, quando os portugueses chegam, vêm o pau-brasil, eles começam a retirar esse pau-brasil em larga escala. Sabe quem vai ajudar os portugueses na retirada do pau-brasil? Os índios. Por quê? Porque os portugueses tinham coisas muito interessantes que os índios queriam, como, por exemplo, espelho, machado, agulha. Cara, eles nunca tinham visto isso. Então, ai, professora, para que eles vão querer um machado? Para cortar madeira mais fácil. Professora, para que vai querer uma agulha? Para que serve a agulha? Para costurar. E eles aprendem isso, então eles acham muito interessante. Eles perguntam, o que você quer em troca, português? Claro que não igual eu tô falando, mas o que você quer em troca, português? Ah, você corta a madeira para mim e eu te dou esses objetos. Os indígenas vão topar. O português tentou oferecer ouro? Sim. Tentou oferecer prata? Sim. Eles quiseram? Não, porque eles não faziam comércio. E essa também era outra diferença. Então vamos dar uma olhada aqui no quadro. Diferenças entre os portugueses e os indígenas. Primeiro, a língua. Os portugueses falam português. Os indígenas falam muitas línguas, porque a gente já estudou que existiam várias línguas de vários povos no Brasil. Um exemplo é o Tupi, o Guarani, o G, muitas línguas que eles vão falar. A religião também vai ser super diferente. Os portugueses seguiam a religião católica, enquanto os indígenas acreditavam nas forças da natureza. Pensa só o choque do português chegar aqui e saber que o indígena não acreditava em Deus. Como assim você não acredita em Deus, índio? O índio falava, ué, a gente acredita na natureza. Quem dá as coisas para nós é a mãe natureza. Para o português, não. Quem dá as coisas é Deus. Então a religião vai ser uma coisa muito diferente entre eles. O que mais que a gente pode ver aqui? Vestimenta. O português vestia roupa, muito bem. Calça, casaco, blusa, meia, sapato, chapéu, muita roupa. Enquanto os indígenas andavam nus ou seminus, certo? A gente vai ter algumas tribos que elas vão andar totalmente sem nenhuma proteção e outras que vão usar algumas proteções, certo? E a gente tem as diferenças de costumes. Professora, o que é os costumes aqui? Muito bem. As danças é uma diferença de costume. Os portugueses já tinham o hábito de dançar quadrilha, danças como a festa junina, enquanto os indígenas faziam as danças tribais para atos religiosos, como, por exemplo, a dança da chuva, né? Uma dança da colheita, uma dança de casamento, certo? A alimentação deles também vai ser um costume diferente. Os europeus estavam acostumados a comer coisas não tão frescas, certo? Então, o peixe já era um peixe meio passado ali, salgado. As frutas não eram as mesmas do Brasil. O Brasil tinha uma infinidade de frutas, uma infinidade de caça. Então, a comida do índio era muito mais natural. Qual outras diferenças a gente vai ter? Os hábitos. Por exemplo, o português não tomava banho. Na verdade, eles tomavam, às vezes, 5 banhos na vida. Mentira, lógico que não. Mas a quantidade de banho deles era muito pouca. Enquanto o índio tomava, no mínimo,
5 banhos por dia. Por quê? O rio estava bem ali do lado da casa dele. Ele ia lá, tava calor porque o Brasil era muito quente. Ele ia lá, tomava banho porque a floresta era muito úmida. Mas tinha outros costumes, como por exemplo, o indígena adorava fazer pinturas no corpo. Ele só não adorava como ainda gosta muito. É um hábito das culturas indígenas pintarem o corpo. E cada desenho tem um significado diferente. Cada tribo desenha diferente. Isso foi uma coisa que deixou os portugueses impressionadíssimos. Porque os índios não usavam roupa, mas usavam pinturas, usavam acessórios como cocar de penas, colares, e tudo encantou os europeus. Quando Pedro Álvares Cabral estava chegando no Brasil, ele olhou ao longe, depois de quase um mês de viagem, ele olhou ao longe uma terra. E a hora que ele viu essa terra, parecia um monte. Então, ele deu o nome de Monte Pascoal. Por quê? Porque era abril, estava perto da Páscoa, então ele chamou aquela terra que ele descobriu de Monte Pascoal. Navegando mais um pouco no litoral, ele chega mais perto e descobre que é muito mais do que um monte. Então ele pensa, só pode ser uma ilha. Então ele dá o nome de Ilha de Vera Cruz. Aí ele desembarca e começa a observar que aquela terra, na verdade, é muito grande, muito cheio de matas e florestas. Então, ele vai e muda o nome para Terra de Santa Cruz. Mas depois, com o tempo e com a extração do pau-brasil, os europeus decidem, na verdade, os portugueses decidem mudar o nome da terra para Brasil. E é assim que ela chama hoje, não é mesmo? Mas, professora, os nativos estavam aqui antes, não é mesmo? Sim, estavam aqui antes. E como eles chamavam essa terra? Muito bem, crianças. Os indígenas chamavam essa terra de Pindorama. E eles falaram isso para os portugueses. Mas os portugueses não entendiam a língua deles, então ficou Brasil mesmo. Muito bem. Já sabemos o nome da terra? Já. Sabemos que as diferenças entre os portugueses e os indígenas eram grandes? Também. E sabemos que os portugueses ficaram muito interessados no pau-brasil e que os indígenas ajudavam eles em troca de objetos que para nós são nada mais nada menos que quinquilharias, né? Mas você sabe como se chama essa troca de serviço? Do português pagar com esses objetos e dos indígenas pegarem a madeira para ele? Não só cortar, mas carregar e colocar dentro dos navios que voltavam para Portugal, certo? O nome dessa troca chama-se escambo. Então olha aqui um desenho representando, mas você também tem um desenho aí no seu livro na página 30. Então, o pau-brasil era retirado pelos indígenas, certo? Aqui tá o tronco, tá lindo, tá, gente? O tronco. O indígena saía da floresta, levava o tronco até o litoral, aonde estavam ancorados os barcos portugueses. O pau-brasil era carregado no navio e, ó, os navios voltavam para Portugal. A princípio, o rei de Portugal não vai querer estabelecer uma colônia no Brasil. Ele não vai querer mandar um monte de gente para morar aqui. Isso garantiu com que o relacionamento entre os portugueses e os indígenas fosse pacífico por 30 anos praticamente. Por quê? Ele pensou, tem ouro? Não. Tem prata? Não. Tem alguma riqueza mineral? Não. Ah, só tem o pau-brasil? Que a gente descobriu? Então ele falou, pra que eu vou gastar dinheiro mandando gente pra lá? Não vou, vamos só mandar os barcos, construir umas feitorias, que eram aqueles pontos de troca do produto do local para entrar no navio. Vamos lá, fica os homens uns 6 meses na feitoria, carrega o que precisa de pau-brasil e volta para Portugal. E foi assim durante 30 anos, porque ele não tinha encontrado nada muito interessante na Terra. Até que alguns outros países, como a França, a Inglaterra, vão começar a ter interesse em possuir as terras do Brasil, principalmente os franceses. É aí que os portugueses, o rei de Portugal vai abrir o olho e pensar, preciso mandar gente para morar no Brasil. Mas esse é o conteúdo de outra aula.